Olá, então hoje nós vamos falar sobre Jacques Demorry, que foi um antropólogo importantíssimo, mas antes vamos contar a história da Santa Ceia, onde Jesus, no último dia, ceia com seus discípulos, e lá, a ceia dos discípulos, ele encontra na sua mão um objeto importantíssimo, que é o Santo Grau. O Santo Grau torna-se assim, na Segunda Guerra Mundial, 1942-43, um fetiche hitlerista, porque diziam que quem obtesse o Santo Grau teria vida eterna. Então parte Hitler atrás do Santo Grau, e nós vamos entender um pouco essa mítica atrás do Santo Grau. As minas no Peru e no México, que foram grandes lugares aonde Jacques Demorry encontrou uma possível localização na Patagônia, Argentina, onde possivelmente pode ter sido o local onde o grau se encontra na América do Sul. E esses templários esconderam na Patagônia, possível Patagônia. O grau estava na América do Sul. E a busca do Santo Grau que os nazistas fizeram foi através dessa América do Sul, aonde eles foram para a Argentina. O grau era feminino e a lança de Longino era masculino. Então existia um intercalo aí, um interposto dentro dessa fisiologia simbólica arquetípica. Poderes místicos que davam a vida eterna. E os nazistas estavam atrás disso. Em 1194, um poeta francês, Robin Baron, que na língua romani quer dizer Jesus, Robert Baron, ele citou em 1190, que o cálice estava na casa de José de Arimateia, porque a casa onde Jesus tomou o cálice foi a casa de José de Arimateia, a última ceia, e aonde José de Arimateia bate em fuga para uma rota muito peculiar, que é a La Rochelle, que é a rota do Atlântico, aonde simboliza hoje a França. E curioso dessa história é que ele sai com o corpo de José de Arimateia da Betânia. 4 cálices que Dan Brown foi investigar, que a mítica história de Dan Brown investigou, que são os 4 cálices. Nós não sabemos se há 4 cálices. Um inglês, Poron, disse que Jesus ressuscitou o cálice em uma igreja britânica, Glastonbury, das Ilhas Britânicas. Curioso que esses cavaleiros templários podem ter ido para lá. E lá se formou-se uma colônia que simbolizando os templários. Os templários simbolizam aqueles que tomam conta do templo, ou seja, do templo de Salomão. Foi dado por Balduíno III esse título, e eles começaram a pilhar. Os bancos começaram a ser deles, eles colocavam uma letra T, simbolizando o dinheiro no banco daquelas pessoas. Elas podiam viajar nas rotas que vai da Bolívia, La Plata da Bolívia, até a Argentina e descendo ao porto de La Rochelle, aonde ele se encontrava. Curioso que essa igrejinha na França, onde foi colocada a imagem de Santa Sara Cali, está ligada ao grau a José de Arimateia, aonde Santa Sara é reverenciada. Sara, foste escrava de José de Arimateia, no mar foste deixada. Peço que nada me abandone, amor, saúde e felicidade. Vidência a todos os meus irmãos, brancos, negros, mulatos, aos pés Maria Santíssima tu me colocarás, e nenhum mal acontecerá comigo. Essa é a inscrição de Santa Sara, dentro dessa igreja onde foi encontrado o possível padre da Lamer, as 3 Marias, Maria de Nazaré, Santa Sara e a outra Maria também, eram as 3 Marias. Então nós temos essa definição. Os cavaleiros eram 9 e durante 15 anos eles pilharam terrivelmente, até que Felipe IV os baniu, e foi no dia 13 de maio, possivelmente, houve a primeira ordem de colocá-los em total prisão. Muitos foram deportados, mortos e colocados em masmorra. E o curioso dessa história é que foi a noite sangrenta, onde ninguém consegue achar os tesouros deles. Os cavaleiros simplesmente sumiram com as pilhagens
e o que foi encontrado foi muito pouco. Eles já sabiam, a liderança deles todas, que foi Jacques de Molay, foram todos enforcados e colocados como hereges e demônios. Os vikings, em 1982, lideraram por Eric o Ruivo a América do Sul. Vindo para a América do Sul, o mapa, o Vindeleude, o mapa da Atlântica, onde as terras da América estavam o possível grau, utilizando a ordem dos templários. Mas não existe relação, porque os templários, os vikings vieram no século 9 e 10, e os templários foram do século 12. Mas existe Colombo, que se envolveu casando com uma filha de um templário, então ele teve as insígnias dos templários e já sabiam as rotas da prata da Bolívia, aonde eles escoavam prata até chegar até chegar a La Rochelle, ao porto de La Rochelle, onde eles pilhavam. E Colombo utilizava lonas brancas com a cruz templária. Não era a cruz de Cravaca, nem a cruz de Guatemaltec, mas sim a cruz templária. Então existe aí uma definição diferenciada dessa cruz, aonde ele poderia ser visto, reconhecido nas Américas. Segundo consta, houve em Yucatán, no México, descendentes dos vikings, aonde chegaram no sul do México. E Tijuanaca, os vikings, em 1850, a um cemitério araucanos, é um cemitério pelos araucanos, o Império Viking em Tijuanaca. Jacques de Molay estudou essa questão dos vikings na Argentina, um antropólogo famosíssimo, em que nós estamos conversando, falando sobre suas indumentárias com relação a isso. Então Jacques de Molay prova que os vikings viveram no Paraguai, a distinção genética ali de louros com olhos claros no Paraguai. E segundo consta, o Guarani, a linguagem Guarani tem linguagem referentes aos vikings, os dinamarqueses. Eles eram povos conquistadores, eles eram povos nômades marítimos, não eram povos de permanecer no local. Então, houve os que morreram, existe lá em Tijuanaca, cemitérios com essas composições e símbolos vikings, cruzes, além de tudo, existe a tilápia, o pé do guerreiro, da cavalaria, na cidade de Tilápia, na montanha do Guerreiro, onde eles fixaram seus pés enormes, acima dos pés dois índios ou astecas ou incas ali daquele local. Era a formação dos pés muito grande, suas covas eram diferenciadas, segundo Jacques Marrier. Eles tinham um tronco, o rosto totalmente, a sua fisionomia era totalmente diferente dos sul-americanos. Então Jacques de Molay, ele como antropólogo, ele especializou-se nos vikings no México, comportando assim o Santo Grau, que pode ter ido para o México com as pegadas dos vikings. E o Santo Grau está na Argentina, que é um mineral da prata, onde a Argentina eles extraíam essa ordem do templo. Peaberu foi o caminho da Bolívia até a Argentina, até La Rochelle, chegando assim ao porto, aonde os templários puderam se abaster até não poder mais. Os templários usavam uma letra como câmbio para saber que o dinheiro era deles. Então, Jacques de Molay, agente da SS, que ele foi comprovadamente sendo um francês, mas trabalhou para a SS, revelou isso tudo em sua biografia, como inclusive as covas e transportando o lastro, ou seja, que foram a construção de catedrais e grandes construções feitas pelos maçons, segundo Jacques Marrier. Os maçons e mais tarde os Rosa-Cruzes construíram os templos e as igrejas durante todo esse lugar, onde a igreja de Santa Maria de la Mer enterrou possíveis tesouros dos templários. Nós não sabemos. Isso aqui é uma incógnita, aonde o brilhante senhor Jacques Marrier retrata na sua autobiografia. Diminuindo assim, Felipe IV se opõe contra eles e mata todos eles na sexta-feira em 1307.
provavelmente a Sexta-feira Negra pior da humanidade para os templários. Então essa ordem é banida, mas eles entram para a ordem dos jesuítas. Começam a usar na América do Sul a ordem de Inácio de Loyola, se fantasiando, escondendo as pilhagens na América do Sul. Então, possivelmente, México, Santa Catarina, Peru, Bolívia e Argentina são os portos aonde descia e escoavam os tesouros dos templários, as pratas, que eram dos índios, que eram dos autocones, né? Autocones, que viveram há milhares e milhares de anos na América do Sul, antes de Colombo chegar. Mas Colombo já sabia, porque ele tinha casado com uma filha de um templário. Então as rotas da América ele já conhecia, todos eles já conheciam, mas ele finge descobrir a Índia, diz que vai para a Índia, diz que vai descobrir especialistas. Não, ele já estava com a rota programada em busca do grau. Então ele queria, sim, segundo Jacques Desmarets, era o Santo Grau. Nós não sabemos. E essa enquete fica para a próxima revelação aqui dos Templários. Obrigada, deixa o seu like pra gente.